Bom, então hoje eu vou falar que é uma das coisas, um dos temas mais curiosos, que é hipnose clínica. Hipnose realmente para tratar da saúde, né? Não é hipnose de palco que fazem aquelas palhaçadas, dá uma cebola dizer para comer que é uma maçã, tá? Então vamos falar sobre a hipnose clínica, que é exatamente para tratar da saúde das pessoas, principalmente a saúde emocional de todo ser humano, tá? Repara só, a hipnose clínica, ela começou nos anos de 1700 e tanto, 1800, na época do Freud, 1840 a 1900 e alguma coisa, começou a hipnose, que ainda era muito desconhecida, ainda não se tinha ideia do trabalho que se estava fazendo com hipnose, tá? Então, naquela época, a hipnose era totalmente ainda inicial, né? E então se descobriu que a hipnose era sugestiva, que a hipnose era nada mais, nada menos que sugestão, tá? Então, como é que se utilizava a hipnose clinicamente naquela época? Exatamente dando sugestão que a pessoa ia se curar. Se aparecia uma pessoa com uma hemorragia intrauterina, então o que é que eles faziam? Eles repetiam alguma frase para acabar com aquela hemorragia intrauterina. Então, por exemplo, chegava uma paciente com uma hemorragia intrauterina, né? Então, eles nunca mentiam, tá? Para o paciente, dizendo: você está com uma hemorragia intrauterina, mas a partir deste momento, os seus vasos sanguíneos vão se contraindo e automaticamente a hemorragia vai diminuindo. Então, eles repetiam essa frase 15, 20 minutos, uma frase curta. Você está com uma hemorragia intrauterina, mas a partir deste momento os vasos sanguíneos vão se contraindo e a hemorragia vai diminuindo. Isso até acabar. Com 15, 20 minutos acabava a hemorragia. A pessoa que estava com hemorragia, que eles tinham hipnotizado, ela não deixava de ter hemorragia. A hemorragia estancava ali, tá? Então isso aí era a hipnose sugestiva, tá? Essa hipnose era o início da hipnose. O início da hipnose era só hemorragia, era só sugestão. Depois, já na época do Freud, né, começou a se descobrir ocasionalmente que através de um caso chamado Ana O, começou a se descobrir então a regressão de memória, tá? E aí começou a se juntar a hipnose clínica com a regressão de memória, né? Para quê? Porque ali no caso da Ana O, ela começou a resgatar as emoções que ela tinha, que estavam reprimidas dentro do inconsciente dela, ela automaticamente falando sobre o caso o que ela sentia no estado hipnótico. Aí ela começou a perceber que jogava as emoções para fora. E então ela diz, é como se fosse uma chaminé saindo emoção de dentro de mim. Então aí entrou a palavra catarse. Aí foi falada então na palavra catarse, que significa limpeza de chaminé. Então, quando uma pessoa está hipnotizada com hipnose clínica e regredindo, o que é que ela vai fazer? Ela vai resgatar as emoções e sentimentos negativos que ela absorveu ao longo da vida dela, ouvidas também, é a chamada terapia de regressão a vidas passadas, que eu vou falar em outra live, tá? Aí então, a partir dali, então começou realmente a hipnose clínica, né? A hipnose clínica, a se descobrir a importância da hipnose. Por quê? A hipnose realmente ela cura. E tem uma coisa, a hipnose não tem contraindicação nenhuma. A hipnose leva a pessoa ao relaxamento, onde ela fica consciente de tudo, conversando com o terapeuta, tá? Então é uma beleza, porque a hipnose
Eu, quando dou aula de hipnose no curso de parapsicologia, na Mente Sadia, sou eu que dou aula de hipnose, aí eu primeiro faço o quê? Ensino as pessoas a fazer auto-hipnose, porque a hipnose é uma auto-hipnose. Ninguém hipnotiza ninguém. Então eu ensino elas a fazer auto-hipnose para elas ter confiança. E como é gostoso a pessoa se auto-hipnotizar, entrar num relaxamento médio, onde ela pode fazer as suas autoprogramações, modificar inclusive comportamentos que são nocivos, que fazem aquela pessoa sofrer. Então você olha como é importante a hipnose clínica, né? Então, repara, hoje, o que é que nós fazemos com a hipnose clínica? A hipnose clínica, a gente faz, leva a pessoa a um estado de relaxamento, que é um relaxamento médio, né? Porque se a pessoa relaxar muito profundamente, nem é bom para se trabalhar com regressão de memória, tá? Não é bom, porque você não escuta a pessoa, nem a pessoa muitas vezes te escuta, que ela fica num estado de inconsciente profundo. Então, a hipnose média, o relaxamento médio, é o ideal para a pessoa realmente se tratar, tá? E o que é que a gente pode tratar com a hipnose clínica? A hipnose clínica, ela trata todos os tipos de patologias que ainda não viraram doenças. Então, repara, a hipnose clínica trata de todos os tipos de patologias que ainda não viraram doenças físicas, que ainda estão no corpo emocional, que o Freud chamava de inconsciente e Jung chamava de subconsciente. Então, por exemplo, a pessoa que tem enxaqueca, ela pode tratar? Ela vai se curar de enxaqueca. A partir do momento que ela realmente permitir, se ela relaxar legal, ela vai se curar da enxaqueca. Por quê? A hipnose vai levar ela na causa da enxaqueca e ela vai resgatar o que está causando a enxaqueca no presente, no momento atual. Tá? A pessoa, por exemplo, tem asma, bronquite, qualquer tipo de alergia respiratória. Qualquer tipo de alergia respiratória. Alergia também no corpo físico, como vitiligo, psoríase. Qualquer tipo de alergia que a pessoa tenha, ainda não é uma doença física, ainda é uma doença que ainda está no emocional. Tanto é que ela, de repente, ela some e depois volta. Então, o que é que a gente faz? A gente leva a pessoa vai, através da regressão de memória, vai na causa exatamente da enxaqueca, da alergia respiratória, seja asma, bronquite, sinusite, rinite, seja psoríase, tá? A partir do momento que a pessoa resgata a emoção, ela se cura. Então, vamos voltar um pouquinho atrás, exatamente na diferença da hipnose sugestiva para hoje a hipnose junto com a regressão, a diferença que existe, tá? A hipnose sugestiva, então, antigamente, por exemplo, uma pessoa tinha, vamos supor, um medo de elevador. Vamos supor que ela ficou presa no elevador e ficou com pânico de elevador, de andar de elevador. Não anda mais de elevador a partir daquele momento que ela ficou presa no elevador. Ora, ali gerou o quê? Um trauma na pessoa. Ela ficou traumatizada de elevador. Tá? Aí, então, antigamente, como se trabalhava essa pessoa antigamente com a sugestão? A pessoa era hipnotizada, o operador, né, que estava fazendo a hipnose, dava sugestão para ela que a partir daquele momento, ela dizia, a partir deste momento, falava o nome da pessoa, você vai amar andar de elevador. O medo acabou, tá? Vamos supor. E então, repetia isso 15, 20 minutos, dava a sugestão, mas quanto mais simples a sugestão for, mais rápido ela pega, tá? Ela pega. Aí então a pessoa automaticamente saía do consultório e já pegava o elevador, porque ela saía confiante, ela aceitava aquela sugestão, que
elevador é uma maravilha para andar e tal, e ela saía descendo. Só que com o tempo, o que é que acontecia com essa hipnose sugestiva? Com o tempo, isso grava no inconsciente dela, tá? Gravava no inconsciente, que é o corpo emocional dela, e aí, com o tempo, essa sugestão ia enfraquecendo e automaticamente ela voltava a ter medo de elevador. Voltava aos poucos a ter medo de elevador, porque a sugestão ia enfraquecendo. Tá? Aí então, hoje então, a sugestão é dada para se reprogramar a mente, que aquele medo acabou. Mas hoje se leva a pessoa na causa, ela vai visualizar a causa, ver a imagem, vai ter a imagem do que aconteceu, tá? Do que aconteceu. E ela vai resgatar aquela emoção toda, daquele medo, daquele pânico que ela vivenciou ali dentro do elevador. E automaticamente resgata a emoção, ela vai gritar, aquilo que ela sentiu naquele momento, ela vai resgatar. Quando resgata, você passa 2, 3 vezes no mesmo local, a pessoa automaticamente está curada, tá? Então pega uma pessoa com enxaqueca, por exemplo, ou dores inexplicáveis. Se você dá sugestão que aquela pessoa, a partir daquele momento, não vai sentir mais dor, e então você vai utilizar a hipnose antiga, com sugestão. A partir deste momento, fulano, você não vai ter a partir desse momento, a dor de cabeça acabou. Aí repete essa frase, 15, 20 minutos, ela grava aquilo no inconsciente e automaticamente ela volta na terapia sem dor de cabeça. Só que com o tempo, o que é que vai acontecer? Com o tempo, ela vai voltar a ter a enxaqueca. Isso para qualquer tipo de dor, gente. Às vezes eu vejo aí na televisão pessoas que fazem cirurgias, pessoas que têm dores muito fortes. Então eu vejo na televisão aí pessoas com dor muito forte, dá uma vontade enorme de ajudar até essas pessoas, mas as pessoas não têm conhecimento e vão até para fora do país fazer cirurgias. Dor no maxilar, dor no ouvido, e que cientificamente, a bem dizer, não tem nada. E elas podiam ser curadas com hipnose clínica. Tá? Então, automaticamente, o que é que se faz? No lugar da só sugestão, a gente manda ela ir na causa daquela dor. E ela vai resgatar, muitas vezes, até enxaquecas, ela vai sentir na hora, inclusive, muita dor, que é a catarse. Ela mas vai liberar. Muitas vezes precisa 2, 3, até 4 terapias, até ela resgatar todos os momentos, que às vezes não está só no momento, não, da vida dela. Muitas vezes está até em momentos de outras existências. Às vezes está em 2, 3 lugares, ou até mais, que para resgatar. Eu já tive até um aluno aqui na sala de aula que ele tinha alergia a tudo. Ele tomava remédio, mas alergia a tudo. Em que em 2 horas, ele se libertou na sala de aula, fez uma prática da regressão de memória no curso de parapsicologia que nós damos aqui. E ele resgatou em 2 horas 3 existências que ele morreu com alergia. E não teve mais alergia. Isso é aula de regressão. Já é uma aula depois da hipnose. Mas a hipnose, ela é que nos leva aí a depois fazer a regressão. Tá? Fazer a regressão. Então, vamos supor, vou dar até um exemplo até que vocês podem até experimentar. Vamos supor que você tem, isso para as meninas, tá? Tem um marido que não gosta de fazer nada em casa. Quando ele está vendo lá o jogo, uma final de campeonato, o jogo da vida deles, uma final, um jogo eletrizante, tá? Em que ele fica totalmente num estado de atenção concentrada. Que hipnose nada mais é do que um estado de atenção concentrada, que é um estado de relaxamento, onde ela fica num estado de atenção concentrada. E então ela leva a pessoa, ela está ali deitada, vendo televisão, ela está usando os 3 sistemas. Hipnose é você estar num estado de atenção concentrada usando os 3 sistemas, que é o visual, vendo a televisão, o auditivo, escutando a televisão, e o sinestésico, sentindo
o jogo. Ou seja, você está usando os 3 sistemas. Então, você está no estado de auto-hipnose. Toda a hipnose é uma auto-hipnose. Tá? E então a esposa passa do lado, quando ele está vendo aquele jogo, e ela fala para ele assim: fulano, a partir de agora você vai amar limpar a casa. Daí a pouco ele vai falar assim: você falou alguma coisa comigo? Aí, nada não. E ele vai começar a gostar de limpar a casa. Por quê? Ele gravou imediatamente, ele estava com os 3 sistemas, o visual, o auditivo e o sinestésico, ocupados, e ele gravou imediatamente isso no corpo emocional dele, no inconsciente dele. E ele automaticamente, ele gravou e ele vai gostar de fazer aquilo. Vai começar a gostar de fazer aquilo. Dá vontade de fazer aquilo. Então, repara, como a hipnose é muito importante em crianças que têm problemas de concentração. Crianças que têm problemas, hoje as crianças vêm cheias de problemas até por causa de famílias muito disfuncionais, pais separados, que podem curar esses problemas de déficit de atenção. Crianças que têm problemas de aprendizado podem ser curadas com hipnose, só com sugestão. Então, repara a importância da hipnose em tudo. Ela devia ser dada nas escolas, devia ser... Todo quanto é escola devia ter um professor de hipnose para pegar crianças com problemas. Que o que mais tem hoje são crianças com problemas. Então, as pessoas não têm ideia de como a hipnose ela cura e cura rápido. A pessoa às vezes sai de uma terapia totalmente bem. Já tive uma paciente que veio carregada com asma e ela saiu da terapia normal, resgatou aquela emoção da asma. Então, gente, a hipnose clínica, ela cura doenças que ainda não viraram doenças físicas, tá? Doenças físicas têm que ir para o médico. Por quê? Porque a causa das doenças do nosso corpo são essas emoções e sentimentos negativos que nós fomos absorvendo ao longo da nossa vida ou vidas. E elas desequilibram o nosso sistema hormonal, mineral, molecular, adrenalina, endorfina, serotonina. E aí, enquanto elas estão reprimidas no nosso corpo emocional, que o Freud chamava de inconsciente, e que chamava de subconsciente, que é a mesma coisa, enquanto elas estão ali, elas ainda não viraram doenças físicas, mas elas estão fazendo o trabalho delas, desequilibrando o sistema hormonal, mineral, molecular, adrenalina, endorfina, serotonina, e as pessoas vão repetindo aquilo, repetindo, como eu falei no último vídeo, tá? Vão repetindo e automaticamente um dia desequilibra tanto a parte hormonal, mineral, molecular que vira doença. Aí depois que vira doença, já tem que ir para o médico. Tem pessoas, por exemplo, que têm até tanta raiva, por exemplo, ela pode chegar a um surto psicótico. Depois que rompe a barreira que existe entre o nosso mental e o nosso emocional, depois que existe o surto psicótico, rompeu a barreira do esquecimento, aí só o psiquiatra tem que tratar com remédio, com o psiquiatra, tá? Aí a pessoa nem deixa mais se hipnotizar, porque ela perde a concentração. Hoje quero que vocês entendam, a hipnose nada mais é do que levar a pessoa a um relaxamento. Eu vou até dar um exemplo, que, por exemplo, vocês, quem vê esse vídeo, e pode ter alguém conhecido, por exemplo, tem uma criança que faz xixi até muito tarde, e aquilo perturba os pais ficam sofrendo com aquilo. Se chegar, por exemplo, e der uma sugestão noturna nessa criança, os primeiros 5 minutos de sono, a criança está em alfa. Quando a criança deita, ela fica piscando o olhinho, ela ainda não está no sono profundo, ainda está no estado que a hipnose leva, que é o estado de relaxamento médio. Ela está em alfa. Então você chega, por exemplo, vamos supor um Mateus. O pai ou a mãe chega quando ela começa a querer dormir, chega: Mateus, a partir de hoje, você sempre que der vontade de fazer xixi, você vai acordar e ir no banheiro, ou chamar o pai e a mãe para ir no banheiro. Então, repete isso os primeiros 5 minutos de sono, 2 ou 3 dias, a criança vai acordar para ir no banheiro, porque ela está
num estado alfa, nos primeiros 5 minutos de sono. Quando nós estamos no estado alfa, quando você está no estado de sonolência, você pode também reprogramar a sua mente, porque você está no estado de auto-hipnose. Olha a importância da hipnose quando você está nesse estado. Por exemplo, quando você vai deitar no curso de parapsicologia, eu ensino a pessoa a fazer auto-hipnose quando vai deitar, e aí ela pode reprogramar a mente dela. Viram a importância da hipnose, gente? Então, não precisa ter medo de hipnose, que hipnose nada mais é do que sugestão. Hipnose é sugestão, é você se autossugestionar, porque ninguém consegue te fazer hipnose em ninguém hipnotiza ninguém. O hipnólogo dá sugestão. E a pessoa aceita ou não aceita. Quer ver? Quando você está dirigindo, você está no estado de auto-hipnose. Você está no estado de atenção concentrada. Está utilizando todos os seus sentidos. O visual, vendo, auditivo, escutando o barulho, inclusive do carro. E o sinestésico, sentindo aquele ar. Pode ser o ar refrigerado, sentindo o ar, pode ser o ar refrigerado do carro, pode ser o ar que vem de fora do carro. Então, automaticamente, você também está no estado de auto-hipnose. Então, veja como é que a hipnose é a coisa mais simples que existe e como ela é importante. Se todo mundo soubesse da importância da hipnose, todo mundo queria fazer terapia com hipnose, tá bom? Compartilha o vídeo para todo mundo saber da importância da hipnose, tá? Obrigado aí por ter me aturado mais esse vídeo, tá? Muito obrigado.